tarde ao programa de pós-graduação em saúde pública da Faculdade de Medicina da UFMG. Então, são 30 anos e é muito bom testemunhar e ver o crescimento e a consolidação das nossas linhas de pesquisa e também, neste momento, com a professora Laine e a professora Lidiane na coordenação, é bastante alvissareiro. A professora Laine é pioneira no tema da saúde digital e a Lidiane foi nossa aluna. Então, abraço vocês duas e assim abraço a todos os presentes e aqueles também que, como eu, não puderam estar, né, materialmente nessa confraternização. Nós, na linha de pesquisa, condições de trabalho e saúde, já faz algum tempo temos investigado a situação da força de trabalho no SUS. O Sistema Único de Saúde conta com 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas na sua força de trabalho. Isso é quase 65% de toda a força de trabalho na saúde no Brasil, que é em torno de 6 milhões. Ainda assim, um número expressivo, o cálculo é de que seria necessário o dobro ou o triplo dessa força de trabalho para continuar exercendo as missões no âmbito desse sistema de saúde. Desde 2006, foi possível entender problemas relacionados ao trabalho dessa população, quando nós iniciamos um inquérito ocupacional no SUS-BH. E, à época, a gestão reunia indicadores de adoecimento, insatisfação, acidentes, dificuldade de fixação dos profissionais nos serviços, e nós sabemos que vínculo é um princípio do funcionamento desses serviços, né? O vínculo entre o profissional e os usuários. E desde essa época já era evidente a dificuldade de fixação de profissionais, sobretudo em áreas onde havia maior dificuldade de deslocamento ou problemas relacionados à violência, às condições de trabalho. E essa realidade, ela permanece até os dias de hoje, tanto no Brasil quanto na América Latina como um todo. A previsão, o estudo feito pela Organização Mundial de Saúde junto com a OIT, é interessado em saber por que a força de trabalho migra, e há um indicador bem preocupante, é de que exatamente em países de baixa e média renda, os profissionais têm a maior chance de os profissionais formados ali se deslocarem principalmente para a Europa, países da Europa e para os Estados Unidos. E aí, na investigação que foi feita, olhem só, o principal motivo dessa migração é condições de trabalho. O segundo motivo é falta de recursos para exercer a atividade nos diversos estabelecimentos, e só em terceiro lugar é o salário. Essa é uma realidade já identificada desde quando as instituições multilaterais identificavam esse êxodo da força de trabalho, escassez da força de trabalho,
e mais uma série de problemas na gestão do trabalho, e já havia, e nós pudemos participar disso em 2006 e depois em 2010, quando foi lançado a década dos recursos humanos em saúde, nós pudemos participar para exatamente identificar quais seriam as fontes, né? Quais seriam os fatores ligados a essa realidade, e também algo que já era uma preocupação, de uma alta incidência de problemas de saúde que poderiam ser evitados. Acidentes de trabalho, doenças musculoesqueléticas, dermatites relacionadas à exposição a agentes químicos, seja na lavanderia, na esterilização, seja na limpeza, seja nos laboratórios, lombalgia, os vários inquéritos nacionais e de outros países mostram que 50% a 60% da força de trabalho que lida diretamente com a assistência aos usuários vão se queixar em algum momento e podem se afastar do trabalho por conta das lombalgias. Bom, eu vou ser breve nessa apresentação dessa relação entre o ambiente de trabalho, a organização do trabalho, o déficit de trabalhadores e os problemas ligados à insatisfação no trabalho, ao adoecimento, ao afastamento e várias outras consequências que informam de uma inadequação entre o trabalho que essas pessoas realizam e as necessidades que essas pessoas têm, esses profissionais de saúde têm, para se manterem ativos, animados, satisfeitos, né? Então, há uma convergência aí de resultados que nos permitem entender essa teia de problemas. Esses conhecimentos, né? E essas questões, sobretudo as questões que nós abraçamos aqui no programa desde 2006, serviu para alimentar investigações que deram origem a mais de 10 mestrados e doutorados que nós pudemos aí orientar na linha de pesquisa Condições de Trabalho e Saúde. E esses resultados foram potentes para identificar, por exemplo, quem eram os trabalhadores que não tinham acesso à vacinação. A gente também identificou que a vacinação, por exemplo, para hepatite B, é algo que é obrigatório e para os trabalhadores de saúde. E a gestão, ela garante essas vacinas e leva as vacinas até os postos ou as unidades de saúde para garantir 100% de cobertura. Mas quando a gente estuda, a gente vê que nem todos são vacinados e há uma semelhança entre esse grupo e geralmente são aqueles, né, por exemplo, nos nossos estudos e em outros estudos que chegaram a resultados similares, nós evidenciamos que são aqueles trabalhadores que geralmente de menor escolaridade e aqueles que não têm contrato permanente de trabalho, ou seja, não são concursados, trabalham temporariamente ou são terceirizados. Então, há uma discriminação relacionada ao tipo de emprego que é bastante diversificado no setor saúde. E essa situação, que eu já estou falando do emprego, eu falei das condições de trabalho, falei do emprego, e quando nós conseguimos entender os fatores na origem dos problemas que chegavam até a gestão, ou aqui no nível local, ou no nível nacional, ou até regional, né, se tratando das Américas, esses problemas tinham uma relação com essa diversificação no contrato de trabalho. Então, quando eu disse são 3,2 milhões de trabalhadores no SUS, eles não são empregados com os mesmos direitos, né? Há trabalhadores que são concursados,
Há outros que trabalham no regime de terceirizado, o serviço de saúde contrata uma outra empresa que vai prestar o serviço. Isso é muito comum, principalmente nessas ocupações que vão fazer as atividades que não são aquelas relacionadas com um relacionamento direto com o usuário. Então, geralmente, são o trabalho na fornecimento de alimentação, nos refeitórios, restaurantes, na limpeza, alguns laboratórios, e além de terceirizado, contratos temporários, um contrato temporário que tem data marcada para terminar, não é? Então, a diferença de vínculo de emprego, ela tem relação com o acesso ao direito, aos direitos trabalhistas e aos direitos previdenciários. Então, quem não tem um contrato do tipo padrão tem mais chance de desproteção e, portanto, maior chance de se queixar, de apresentar sintomas, de se ausentar do trabalho por esses sintomas, de se afastar, de ter um diagnóstico, de se acidentar, de não vacinar, né? Então, nós podemos perceber essa desigualdade, né? Os problemas não são distribuídos de forma homogênea nessa população. Bom, e no atual contexto, olhem só, no atual contexto, está constatada uma necessidade urgente de reverter o quadro de precarização da força de trabalho no SUS. Nós sabemos que nos últimos anos, o SUS, e não só o SUS, né, articulado aí ao ideário neoliberal, foram regulamentadas situações de jornada de trabalho prolongada, por exemplo. Então, o que os advogados no direito se nomeia de desregulamentação do direito do trabalho. No formato de lei, existe uma lei chamada Lei da Reforma Trabalhista. É legal contratar provisoriamente, organizar a jornada de trabalho de maneira a não permitir o descanso, como se prevê, ou se previa até então. Então, a reforma trabalhista, no formato de lei, ela diminui o acesso a direitos de proteção social. Além da reforma trabalhista, tem um outro fator macroestrutural que tem a ver com essa situação da fragilidade em que a força de trabalho no SUS se encontra hoje, que os recursos do fundo público. Nos recursos do fundo público, força de trabalho é considerado custeio. Então, não há um limite para se gastar com a contratação por concurso público de trabalhadores para esse sistema, né? Para o serviço público. Além da forma como os recursos do fundo público eles são estruturados, o que vai levar a um problema nacional aí de desproteção social em larga escala, não só de desproteção ao trabalho, mas em outros âmbitos também. Além disso, isso se desdobra, por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que também limita a contratação de profissionais para trabalharem no SUS com um contrato típico ou padrão no linguajar da economia e da sociologia do trabalho. Dessa feita, o que nós vamos verificar no âmbito do trabalho é uma intensificação, porque se as missões são cumpridas com baixo efetivo, significa que o efetivo que ali está terá que se desdobrar, né, para conseguir realizar as tarefas, atingir as metas e assim por diante. E vale pensar que, vale a gente mencionar que esse sistema de saúde
ele está sempre agregando outros programas, outras missões, há uma mudança tecnológica intensa que, atualmente. Vivenciamos uma pandemia onde os trabalhadores da saúde pagaram muito caro, não é? Para poder fazer esse sistema acontecer, sem ter acesso à quantidade e adequação, por exemplo, de equipamentos de proteção individual e outros insumos fundamentais para exercer o trabalho com segurança. Dessa forma, nesse contexto, eu citei alguns pontos aí, né, de que maneira os fatores macroestruturais explicam essas restrições que os gestores vão enfrentar, por exemplo, para adequar, dimensionar a força de trabalho. Um outro problema que também constrange a gestão do SUS é que essa gestão terá de estabelecer vínculos inéditos de emprego, como eu já mencionei, além de não poder contratar. Quando se contrata, por tipo de vínculos, que são os vínculos que nós chamamos de precarizados, onde o acesso à proteção social é menor e aos direitos trabalhistas, etc. Nessa situação ainda, vale mencionar que os ambientes de trabalho estão sem monitoramento, sem controle. E nós sabemos, recentemente a OMS alertou para ela alertou 4 desafios que são vigentes hoje, 4 desafios presentes nos sistemas de saúde. Entre os 4, um deles é alta exposição a riscos ocupacionais. E a literatura e os estudos que a gente pôde fazer aqui no programa também mostraram isso. A quantidade de exposição, a baixa vacinação, ou não, a vacinação, o acesso diferenciado à vacinação, que tem a ver com as situações ocupacionais que eu mencionei, mas também com vínculo de emprego e, sobretudo, porque é um setor, e não podemos esquecer disso de maneira alguma, em que a força de trabalho é majoritariamente composta por mulheres. E nós sabemos que a estrutura do mercado de trabalho no Brasil é um mercado de trabalho que sofre, né, uma forte discriminação racial e de uma segregação ocupacional de gênero. Isso no mercado de trabalho nacional. E como o setor saúde ele é majoritariamente composto por mulheres, e aí há uma sobreposição de camadas, várias camadas, não é, que vão explicar para nós as prevalências de insatisfação, adoecimento, vontade de abandonar o emprego, uso de substâncias, enfrentamentos negativos, né? Enfrentamentos que levam a um estilo de saúde negativo, um estilo de saúde prejudicial, que está na fonte das doenças crônicas também. Então, essa situação que a gente chama de um ambiente ocupacional estressante, né? Vamos resumir dessa forma. Esse conjunto, né? Quando a gente começa a entender como é a via causal, né, desse panorama, com seus fatores macroestruturais que vão indicar o modelo de organização do trabalho, de organização do emprego, e como são configurados os ambientes de trabalho em que nós podemos dizer que vigora uma insegurança e um ambiente nocivo. Assim, né, no atual contexto, nessa semana nós tivemos a oportunidade de participar de um encontro internacional denominado Encontro Internacional Trabalho Decente, Digno, Humanizado e Democrático no SUS. Esse encontro foi promovido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Saúde do Ministério da Saúde, mais a OIT, mais a OMS, mais o CONAS, o CONASEMS, enfim. Um encontro que reuniu, né, essas entidades todas, os sindicatos, as confederações,
vários grupos de pesquisadores, gestores, usuários, secretários municipais, secretários estaduais e gestores e gerentes, né, nos serviços de saúde. A ideia foi de fazer essa constatação e estruturar uma pauta, uma agenda com vários eixos, e um desses eixos é o Programa de Saúde e Segurança do Trabalho nos ambientes do SUS. E nós contamos com essa nossa experiência pretérita e com as potencialidades, né, do nosso programa de pós-graduação em saúde pública para continuar refletindo sobre essas demandas, encarando essas demandas e produzindo conhecimento, exatamente articulando aí as situações que levam essa força de trabalho essencial para fazer funcionar o SUS. Não existe serviço de saúde sem o profissional de saúde. Essa força de trabalho é essencial e nós precisamos fortalecer isso. Uma unanimidade aí entre esses atores de que sem fortalecer essa força de trabalho, nós não vamos conseguir responder aos dilemas e aos desafios que enfrentamos nos dias de hoje. Mas o clima e essas iniciativas, e fundamentalmente essa iniciativa recente, trazem aí pistas de que nós olhamos hoje essa realidade não como olhávamos há 15 ou há 20 anos atrás, porque vários caminhos foram trilhados, há vários documentos, há várias propostas, há políticas que foram colocadas em marcha e que depois foram paralisadas, houve um desmonte nos anos recentes e nós sabemos disso. Então, esse acúmulo aí permite encarar essa realidade de hoje, que é inédita, mas que traz elementos que já serviram para alimentar as nossas perguntas de pesquisa. E eu concluo dizendo que a nossa experiência aqui na pesquisa e na formação dos alunos, para e passo com as necessidades apresentadas pelo SUS, serviram também para a gente organizar um curso que nós denominamos SEGEST, curso de especialização em gestão das condições de trabalho e saúde dos trabalhadores da saúde. Nós organizamos aqui na UFMG e fizemos um curso semipresencial para formar os gestores na problemática que eu acabo de apresentar, e os alunos do programa foram monitores do curso. Então, a gente pôde pegar cada dissertação, a tese, enfim, a revisão de literatura. Isso serviu de base para fornecer várias ferramentas de formação, de educação, que é uma política no SUS, né? A política de educação permanente da força de trabalho no SUS. Essa política de educação permanente é um eixo central também, e tem um componente de trabalho, e tem um componente de ambiente de trabalho e de saúde na previsão dessa política de educação permanente. E o trabalho de pesquisa dos nossos alunos propiciou a participação de cada um deles como instrutor, monitor, como autor dos materiais que foram produzidos para esse curso que nós oferecemos durante 3 anos, em 2014, 2015 e 2016. Eu teria isso também para dizer de como isso foi uma contribuição, né, do programa, tem sido uma contribuição do nosso programa à consolidação do nosso Sistema Único de Saúde. Um abraço para vocês e até breve.